Porque parece que Deus está calado. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. O silêncio de Deus é uma das experiências mais desafiadoras para aqueles que têm fé. Quando clamamos a Ele em momentos de desespero e não ouvimos resposta, nosso coração pode ser tomado por uma angústia intensa. A Bíblia nos apresenta exemplos de grandes homens e mulheres que enfrentaram essa realidade. Jó, conhecido por sua paciência, clamou: "Clamo a ti, mas não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim." Jó 30:20. Assim como Jó, muitos de nós nos encontramos em situações onde o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Essa sensação de abandono pode nos levar a questionar o amor de Deus, sua presença e até mesmo sua existência. No entanto, é importante reconhecer que o silêncio de Deus não significa ausência. Quando Jesus estava na cruz, ele também experimentou esse silêncio divino. Ao clamar: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. Cristo revelou que até o Filho de Deus enfrentou o silêncio celestial em um momento de extrema angústia. Mas por que Deus parece calado quando mais precisamos dele? A angústia que sentimos não é apenas emocional, é espiritual. Nosso coração anseia por uma resposta que, aos nossos olhos, nunca chega. É nesse espaço entre o clamor e a resposta que nossa fé é moldada. Deus, em sua sabedoria, usa esses momentos para revelar o que está no nosso coração, expondo nossas fraquezas e levando-nos a uma dependência maior dele. É fundamental entender que o silêncio de Deus não é desprezo, mas um convite à confiança. É um momento em que somos chamados a aprofundar nossa fé, acreditando que Ele está presente, mesmo quando não o sentimos. O Salmo 13 expressa bem essa angústia ao perguntar: "Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Salmo 13:1. No entanto, ao final do Salmo, o salmista declara: "No entanto, eu confio em teu amor. Meu coração se alegra na tua salvação." Salmo 13:5. O silêncio de Deus nos coloca em uma posição de espera, onde a fé é testada e refinada. É nesse lugar de silêncio que somos convidados a confiar não no que sentimos, mas no que sabemos sobre Deus. Ele é fiel, mesmo quando seu silêncio nos desafia a continuar crendo sem ver ou ouvir. Quando estamos nesse lugar de angústia e silêncio, o que devemos fazer? A primeira resposta bíblica é esperar. Isaías nos lembra: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Isaías 40:31. Esperar no silêncio de Deus é um ato de fé e de confiança, sabendo que Ele nunca nos abandona, mesmo quando parece distante. Assim, o silêncio de Deus não é o fim da história. Ele está nos moldando, trabalhando em nossos corações, e no tempo certo, a resposta virá. Nossa angústia pode ser intensa, mas é um campo fértil para o crescimento espiritual, onde a fé é fortalecida e a confiança em Deus é renovada. Esperar é uma das ações mais difíceis para o ser humano, especialmente em tempos de sofrimento e dúvida. Quando Deus parece calado, nossa alma anseia por uma resposta imediata, por uma direção clara. Contudo, a espera faz parte do plano divino para nos moldar e nos transformar. Nas Escrituras, vemos que Deus frequentemente usa o tempo de espera para fortalecer nossa fé e nos preparar para aquilo que Ele tem reservado. A espera não é uma punição, mas um processo de amadurecimento espiritual. Davi, em seus salmos, frequentemente expressou a tensão da espera. Em Salmo 40:1 ele diz: "Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor." O tempo de espera foi longo, mas o resultado foi uma demonstração clara da fidelidade de Deus. Quando Deus se inclina para ouvir, isso nos lembra de sua intimidade e cuidado. Ele não é um Deus distante, mas um Pai atento às necessidades de seus filhos. A demora em suas respostas não significa desatenção, mas um tempo perfeito que Ele estabelece em sua sabedoria infinita. Esperar em Deus requer uma postura ativa, de fé
e confiança. Não é uma espera passiva, marcada por desespero ou resignação, mas uma espera cheia de esperança. Isaías nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Isso nos mostra que a espera em Deus traz renovação e não cansaço, apesar das circunstâncias ao nosso redor sugerirem o contrário. O ato de esperar é, em si, um exercício de confiança que nos permite descansar na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não vemos o que Ele está fazendo. A espera também tem um papel crucial em nosso crescimento espiritual. Quando somos obrigados a esperar, nossas motivações são expostas. E Deus usa esse tempo para nos ensinar lições profundas sobre paciência, humildade e submissão à sua vontade. Durante esse processo, nossa dependência dele é aprofundada e aprendemos a não nos basear em nossos próprios esforços ou compreensão, mas a confiar plenamente em sua direção. Em muitos momentos, nossa impaciência diante do silêncio divino reflete nossa luta interna com a necessidade de controlar as circunstâncias. Queremos soluções rápidas e respostas claras, mas Deus nos chama a abandonar nosso desejo de controle e a nos entregar à sua vontade soberana. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:25, nos lembra: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. A paciência na espera é um reflexo de uma fé madura que confia no caráter de Deus mais do que na rapidez da resposta. Além disso, a espera em Deus nos ensina sobre a beleza da rendição. Quando entregamos nossos planos, medos e ansiedades nas mãos dele, permitimos que ele trabalhe em nós de maneiras que não conseguiríamos por conta própria. Muitas vezes, as maiores transformações em nossa vida espiritual acontecem no silêncio e na espera, onde somos desafiados a confiar plenamente em Deus, mesmo sem ver os resultados imediatos. O exemplo de Abraão é um dos mais marcantes sobre a espera em Deus. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, mas esperou anos para que essa promessa se cumprisse. Durante esse tempo de espera, sua fé foi testada, mas também foi fortalecida. Hebreus 6:15 resume a jornada de Abraão. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. A paciência na espera é um ingrediente essencial para vivermos as promessas de Deus em nossas vidas. Portanto, ao enfrentarmos o silêncio de Deus, devemos aprender a esperar com confiança. Esse tempo, embora difícil, não é vazio. Deus está trabalhando em nossos corações, nos preparando para algo maior. Ele nos chama a confiar que, no tempo certo, Ele se inclinará para nós e responderá ao nosso clamor. Até lá, esperamos em fé, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. É nos momentos de silêncio que nossa fé passa pelo teste mais intenso. A fé que parece forte nas horas de bênção pode fraquejar quando as respostas divinas se tornam escassas. O silêncio de Deus não apenas nos coloca à prova, mas também revela o que realmente cremos sobre Ele. Quando as orações parecem não ser ouvidas, a tentação de duvidar cresce e nossa confiança em Deus é desafiada. O apóstolo Pedro descreve a fé como algo mais precioso do que o ouro, que é provado pelo fogo. 1 Pedro 1:7. Esse fogo pode ser muitas coisas, incluindo as dificuldades, os desafios da vida e, sem dúvida, o silêncio de Deus. Quando não ouvimos a voz de Deus, somos levados a uma crise de fé. Confiamos nele apenas quando ele responde ou nossa fé se mantém firme, mesmo em meio ao silêncio. A história de Abraão é um grande exemplo desse teste. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações, mas os anos se passaram sem que essa promessa se cumprisse. Durante essa espera prolongada, Abraão enfrentou dúvidas, incertezas e talvez até o silêncio de Deus. No entanto, sua fé não foi destruída, ela foi refinada. Romanos 4:20 e 21 nos diz: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. É no silêncio que somos chamados a crescer, a desenvolver uma fé
que não depende de sentimentos ou circunstâncias visíveis. Isso significa confiar em Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Como o escritor de Hebreus nos lembra, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A verdadeira fé persiste, mesmo quando não há evidência imediata de que Deus está trabalhando. Essa fé testada pelo silêncio nos ensina a lidar com a dúvida de maneira saudável. Todos nós, em algum momento, somos visitados pela dúvida. No entanto, a dúvida não é necessariamente um sinal de fracasso espiritual. Ao contrário, ela pode ser uma porta para uma fé mais profunda. Quando confrontamos nossas dúvidas honestamente diante de Deus, permitimos que Ele nos revele novas facetas de seu caráter e amor. O salmista nos dá permissão para trazer nossas dúvidas e perguntas a Deus, como vemos no Salmo 77. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Durante a noite, a minha mão se estende sem se cansar. A minha alma recusa ser consolada. Salmo 77:2. A fé testada pelo silêncio também é uma fé que aprende a caminhar em humildade. Aceitar o silêncio de Deus é reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos e que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos suas razões. Jó, em meio ao sofrimento e ao silêncio de Deus, finalmente declarou: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Depois de toda a sua provação, Jó entendeu que o silêncio de Deus não era indiferença, mas parte de um plano maior que ele não podia enxergar no momento. O silêncio de Deus também nos chama a desenvolver uma fé que persevera. Como Tiago nos ensina, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1:4. A perseverança na fé, mesmo no silêncio, nos molda à semelhança de Cristo. Ela nos fortalece para continuar confiando, orando e buscando a Deus, mesmo quando as respostas não chegam da forma ou no tempo que esperamos. Nesse processo, a fé não apenas é testada, mas também cresce e amadurece. A fé que persevera no silêncio é aquela que se torna inabalável, não porque Deus sempre responde, mas porque aprendemos a confiar em sua bondade, mesmo quando Ele parece distante. Como Paulo declarou em 2 Coríntios 5:7, vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é a essência de uma fé que sobrevive ao silêncio. Ela vê além do imediato, além do presente e se fixa nas promessas eternas de Deus. Por fim, quando nossa fé é testada pelo silêncio, somos convidados a nos aproximar ainda mais de Deus, a confiar em seu caráter e a esperar pelo momento em que Ele falará novamente. E mesmo que o silêncio dure mais do que gostaríamos, podemos ter a certeza de que Ele continua fiel e presente em todas as circunstâncias. Buscar a Deus em meio ao silêncio pode ser um dos maiores desafios da vida cristã. Quando Deus parece calado, a tentação é nos afastarmos, acreditando que Ele não está ouvindo ou que, de alguma forma, estamos fora de seu favor. Mas é justamente nesses momentos de silêncio que somos convidados a buscar a Deus com ainda mais intensidade e fervor. A Bíblia nos encoraja a buscar a Deus continuamente, mesmo quando sentimos que Ele está distante. Jeremias 29:13 nos diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A promessa contida nesta passagem é clara. Deus se deixa encontrar por aqueles que o buscam sinceramente, mesmo que ele pareça silencioso por um tempo. O silêncio de Deus não é o fim da busca, mas o início de um chamado mais profundo para nos aproximarmos dele. Buscar a Deus no silêncio exige uma postura de rendição e humildade. Muitas vezes, a razão pela qual não percebemos a presença de Deus pode ser devido às nossas próprias distrações e expectativas ou falta de entrega total. Em 1 Reis 19, quando o profeta Elias fugiu para o deserto, sentindo-se abandonado e exausto, Deus não se manifestou no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave e tranquilo. 1 Reis 19:12. Isso nos ensina que Deus não está ausente no silêncio. Ele pode estar falando de uma maneira mais sutil,
e precisamos acalmar nossos corações e mentes para ouvi-lo. Há algo transformador em buscar a Deus quando Ele parece calado. O silêncio nos força a sair da superficialidade e a entrar em uma profundidade espiritual que talvez não alcançaríamos de outra forma. Os salmos frequentemente refletem essa busca intensa em tempos de silêncio e dificuldade. O Salmo 63:1, por exemplo, expressa esse desejo ardente. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Buscar a Deus em meio ao silêncio é como procurar por água em uma terra deserta. Pode parecer infrutífero à primeira vista, mas é nessa sede espiritual que encontramos a verdadeira profundidade de nossa relação com Ele. Em tempos de silêncio, somos desafiados a redefinir o que significa encontrar Deus. Talvez tenhamos que abandonar a ideia de que encontrá-lo significa sempre ouvir uma resposta audível ou experimentar uma intervenção imediata. Em vez disso, podemos encontrar Deus em Sua palavra, na meditação, na oração silenciosa e no simples ato de confiar que Ele está presente, mesmo que não percebamos. Além disso, o silêncio de Deus pode ser um convite para uma reflexão mais profunda sobre nossa própria vida espiritual. Talvez Deus esteja nos chamando para reorganizar nossas prioridades, ajustar nossos desejos ou reconsiderar nossas expectativas sobre como Ele opera. Quando buscamos a Deus em meio ao silêncio, devemos estar dispostos a permitir que Ele nos revele verdades difíceis sobre nós mesmos e nos conduza ao arrependimento e à renovação espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos que a busca por Deus frequentemente ocorre em momentos de silêncio e deserto espiritual. Moisés encontrou a Deus no deserto, onde ele passou 40 anos esperando, e foi ali que Deus finalmente o chamou para liderar o povo de Israel. Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado ao deserto, onde passou 40 dias em jejum e oração, enfrentando o silêncio e a tentação. Esses momentos de solidão e silêncio não foram tempos de abandono, mas tempos de preparação, onde a busca por Deus resultou em uma renovação profunda e no cumprimento de sua vontade. Buscar a Deus em meio ao silêncio também é um ato de resistência espiritual contra a desesperança. Quando não sentimos a presença de Deus, nossa tendência pode ser desistir, mas o ato de continuar buscando é um testemunho de fé. Isaías 55:6 nos lembra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mesmo no silêncio, Deus está mais próximo do que podemos imaginar, e nossa busca revela nossa disposição de nos alinhar com Sua vontade, independentemente de nossas emoções. A busca, então, se torna uma caminhada de fé, não de sentimentos. É uma decisão consciente de continuar orando, meditando nas Escrituras e mantendo o foco em Deus, mesmo quando Ele parece distante. Como o salmista declara no Salmo 42:1-2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É entender que o silêncio de Deus não é uma ausência, mas um convite a confiar mais profundamente e a buscar Sua face com todo o nosso ser. Muitas vezes, lutamos contra o silêncio de Deus porque associamos sua falta de resposta com indiferença ou rejeição. No entanto, uma perspectiva bíblica nos revela algo surpreendente. O silêncio de Deus pode ser em si uma resposta. Essa é uma verdade desconfortável, mas profundamente transformadora. O silêncio de Deus não deve ser visto apenas como uma ausência de comunicação, mas como uma resposta ativa e intencional de um Deus que trabalha de maneiras que muitas vezes não compreendemos imediatamente. No Salmo 46:10, somos exortados a aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Essa quietude não é simplesmente uma ausência de barulho, mas uma entrega total à soberania de Deus, mesmo quando Ele não fala de maneira clara. O silêncio pode ser um convite para que aprendamos a descansar em Sua presença, sem demandar respostas imediatas ou intervenções visíveis. Às vezes,
Deus silencia para que possamos nos afastar de nossas expectativas e desejos e nos alinhar mais profundamente com a sua vontade. Isso é uma forma de resposta que, embora sutil, pode moldar nossa fé de maneira profunda. O exemplo de Paulo nos mostra como o silêncio de Deus pode ser uma resposta clara, ainda que difícil de aceitar. Em 2 Coríntios 12, 7, 9, Paulo descreve o famoso espinho na carne que o atormentava. Ele clamou ao Senhor 3 vezes para que o removesse, mas em vez de receber a cura ou a remoção do espinho, a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." O silêncio de Deus não foi ausência de resposta, mas uma forma de Paulo aprender que, mesmo sem a remoção do sofrimento, a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo. O silêncio não negou a fé de Paulo. Pelo contrário, aprofundou sua dependência de Deus. Em algumas situações, Deus usa o silêncio para que possamos entender que nem sempre suas respostas vêm da maneira que esperamos. Nossa tendência é buscar soluções rápidas e diretas, mas Deus trabalha de forma diferente, muitas vezes usando o silêncio como uma maneira de nos ensinar paciência, perseverança e, acima de tudo, confiança. Abacuque, o profeta que clamou a Deus por respostas em meio ao caos que o cercava, enfrentou o silêncio divino. No entanto, ao final de sua jornada ele declarou: "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." Abacuque 3, 17, 18. Abacuque aprendeu que a confiança em Deus não depende de respostas imediatas, mas de uma fé que persiste, mesmo quando Deus parece silencioso. O silêncio de Deus também pode ser uma resposta para nos proteger de algo que não estamos prontos para receber ou compreender. O povo de Israel, durante sua jornada pelo deserto, frequentemente questionava o silêncio de Deus e sua demora em responder às suas queixas. No entanto, Deus estava preparando algo muito maior: a terra prometida. Eles não conseguiam ver o propósito de Deus no silêncio, mas Ele estava trabalhando nos bastidores, moldando-os e preparando-os para o futuro que Ele havia planejado. Assim como o silêncio não significa ausência, o silêncio também não significa inatividade. Deus pode estar trabalhando silenciosamente em nossas vidas, preparando o terreno para algo que ainda não somos capazes de ver ou entender. Outra faceta do silêncio de Deus como resposta é o chamado para que confiemos mais no que Ele já nos revelou. Muitas vezes pedimos novas direções ou palavras, mas ignoramos o que Ele já nos disse. O silêncio pode ser uma forma de Deus nos lembrar de que já temos o suficiente para continuar nossa caminhada de fé. A palavra de Deus é uma âncora em tempos de silêncio. Em vez de buscar respostas novas e imediatas, podemos nos voltar para as verdades imutáveis da Escritura, que nos sustentam e nos guiam, mesmo quando Deus parece calado. Quando Deus permanece em silêncio, Ele pode estar nos chamando a exercitar nossa fé em suas promessas. A história de Ana, mãe de Samuel, é um exemplo claro de como o silêncio de Deus pode ser uma resposta que molda nosso caráter. Durante anos, Ana clamou ao Senhor por um filho, mas o silêncio foi a única resposta que recebeu. No entanto, esse silêncio a levou a uma oração mais profunda e a uma entrega completa à vontade de Deus. Quando finalmente Deus respondeu, Ele não apenas supriu seu desejo, mas também usou o filho de Ana, Samuel, para ser uma peça-chave no plano divino para Israel. O silêncio, portanto, foi uma resposta que preparou Ana para um propósito muito maior do que ela poderia imaginar. Portanto, o silêncio de Deus é uma oportunidade para aprendermos a confiar no seu caráter, independentemente das circunstâncias. É um chamado para crescermos em maturidade espiritual, para entendermos que Ele é soberano e que sua falta de palavras audíveis não significa falta de ação. Como Romanos 8:28 nos lembra, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mesmo em seu silêncio, Deus está operando para o nosso bem. Agora te convido a fazer essa oração comigo, com o coração aberto. Sabemos que tu estás presente,
mesmo quando não conseguimos te ver ou ouvir. Teu silêncio é um convite para confiarmos mais profundamente em Ti, para aquietarmos nossas almas e encontrarmos descanso em Tua soberania. Senhor, dá-nos a graça de esperar em Ti. Quando nossa fé é testada pelo silêncio, fortalece-nos para que não vacilemos. Ajuda-nos a buscar-te com fervor, a permanecer em oração, mesmo quando as respostas parecem distantes. Ensina-nos a confiar que o Teu tempo é perfeito e que, por mais longa que seja a espera, Tu sempre cumpre as Tuas promessas. Pai, perdoa-nos quando, no silêncio, duvidamos do Teu amor. Reafirma em nossos corações a certeza de que, mesmo em silêncio, Tu estás trabalhando para o nosso bem. Que possamos aprender a ouvir o Teu sussurro suave em meio ao caos e à quietude, e que possamos ver o Teu propósito redentor em nossas vidas. Confiamos que, assim como transformaste a cruz em vitória, Tu transformarás nosso silêncio em cânticos de louvor. Que a Tua graça seja suficiente para nós em cada momento de espera e que nossa fé cresça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Te entregamos nossas dúvidas, nosso medo e nossa impaciência. Rendemo-nos à Tua vontade, sabendo que o Teu plano é maior do que podemos imaginar. E enquanto aguardamos pela Tua redenção, descansamos na certeza de que Tu nunca nos abandonas. Em nome de Jesus, oramos. Amém.